Então, um bom dia a todos. Vamos dar início à nossa aula aí de desenho mecânico, hoje quarta-feira, dia 21 de outubro. Aula passada nós falamos sobre os elementos de apoio dos eixos dentro dos sistemas, né? Ou seja, os elementos mancais e o rolamento. Quando nós trabalhamos dentro do nosso software, nós vimos lá, né, uma montagem no final da aula passada, onde a gente puxa da biblioteca os rolamentos. E hoje eu coloquei para vocês uma atividadezinha muito simples, que dá para ser desenvolvida até agora no resto do horário da aula. Eu vou explicar para vocês, depois vou deixar vocês livres para fazerem. A montagem de um acoplamento, de um mancal tipo flange. Esse é um mancal muito simples, ele vem pré-pronto. Então, vocês abrindo a atividade dentro da nossa aula lá de quarta-feira, por exemplo, tem aqui, ó, montagem mancal, turma 17, a nossa turma é 1727, né? Então, quando a gente abre ele aqui, a atividade, vai ter uma pastazinha para vocês baixarem. Então, tem uma pasta aqui, o downloads, vou baixar ela aqui, ó, só para a gente ver lá. Tá aqui ela, né? Você baixa esse arquivo zipado. Quando você abrir, extrair ele, né? Os arquivos aqui dentro, vai ter uma pastinha. Dentro dessa pasta tem 4 arquivos. Esses 4 arquivos, vamos deixar eles maiores aqui, que vai facilitar a nossa leitura aí. Nós temos uma chapa de fixação, um mancal já pronto, tá? E o desenho da montagem. Quando nós olhamos o desenho da montagem, ele expressa para a gente todas as partes componentes. Diminuir um pouquinho aqui. Consequentemente, posicionamento e montagem deles. Então, nós temos aqui a nossa chapa, né? Ó, o mancal, ele está fixo. Existe um eixo nele, ó, tá? E um anel de retenção. Quando a gente olha aqui a lista de produtos, a lista de componentes, nós temos aqui, então, ó, a chapa de fixação, o nosso mancal, né? Parafuso, porque, arruela, um eixo a ser inserido. Esse eixo é uma peça a ser desenhada. Então, dentro do documento, nós temos também um desenho técnico de um eixo, aonde vocês vão desenhar esse componente e realizar a montagem do sistema. Eu vou fazer a montagem aqui com vocês, é extremamente simples. E aí nós temos aqui um último, um anel elástico, um anel de retenção externo pesado para a fixação do elemento. Não coloquei um PDF 3D dessa vez, justamente para análise ser feita somente dentro do desenho técnico, tá? E aí nós vamos observar, é extremamente simples. Então você tem lá a chapa de fixação. Ela é uma chapa que foi disponibilizada com diversas furações. Nós vamos fazer uma análise aí e ver qual é a posição correta. Foi disponibilizado também o mancal, tá? Esse mancal, pessoal, você pensa assim, professor, o senhor desenhou ele? Não, eu não desenhei. Mancal, elementos de máquina, sistemas padronizados, os próprios fabricantes disponibilizam para a gente esse elemento para nós utilizarmos. Como assim? Eu até deixei o site aqui, eu estava olhando. Tem um site, por exemplo, de bibliotecas CAD, chama Trace Parts. Alguns de vocês devem ter conhecido ele na época de expressão gráfica ou desenho para engenharia, tá? E aqui você pega a referência do seu mancal e pesquisa por ele, porque os fabricantes disponibilizam ele nas bibliotecas. Então, por exemplo, se eu olhar aqui na montagem do mancal, eu pego o código dele, ó, o CF208CC. Nosso modelo é o CF208. Então, só digitar aqui, ó, o CF208 e mandar pesquisar, você vai ver este mancal, tem diversos fabricantes aqui disponibilizados, tá? Basta escolher um deles. Logicamente, você teria que ter o cadastro no site, é bem simples. Vocês não vão precisar baixar, ele já está disponível. Eu estou só mostrando o caminho para vocês. Já está selecionado o meu software aqui, né? O que a gente usa é o SolidWorks. Então, está aqui, ó.
colocar para baixar, ele vai preparar um arquivo, ele vai disponibilizar aqui na lateral, ó, para a gente, ó. Posso encerrar aqui. Basta eu vir aqui nessa pastazinha, tem ele aqui, ó. Vou fazer o download dele, ó. Então foi feito o meu download aqui embaixo, tá? Vou voltar lá na pasta que a gente estava, que foi aonde ele chegou. Então vou voltar uma pasta aqui, ó. O arquivo que nós baixamos foi justamente esse aqui. Eu vou jogar ele aqui dentro da pasta, só para a gente trabalhar no mesmo ponto. Se eu extrair ela aqui, ó, esse é o que a gente disponibilizou, esse que a gente baixou agora. Então, se eu abrir ele, ó, ele é o mesmo mancal que nós estamos utilizando ali agora. Qual que é a diferença? Porque ele está apresentação diferente. É só o método de apresentação dele aqui, cor, essas coisas. Isso aí varia de fabricante a fabricante. Mas a questão geométrica, dimensional, é a mesma. Então, por exemplo, se eu vou até no nosso aqui mesmo, que a gente estava usando como modelo, que foi disponibilizado, quando você olha esse mancal, tem algumas construções geométricas, características dele, que são únicas em função da peça que você está desenhando. Por exemplo, se eu entrar aqui no manual lá do catálogo da NSK, igual a gente apresentou a aula passada, eu vou vir aqui na página dos mancais, já deixei 346. Não é. 364, acho. 364, vamos ver. Também não. 436. Esqueci a página, pessoal. 436, tá aqui, ó. Modelos UCF, né? Então eu tenho um desenho técnico e tem aqui algumas características construtivas. Se nós olharmos aqui no desenho do nosso eixo, vocês vão ver aqui, ó, que o diâmetro externo desse eixo, ele tem 40, né? Aqui, ó, 40. Então, o nosso mancal é para um eixo de 40. Então, opa. Quando eu volto aqui no catálogo, a gente tem lá o diâmetro do eixo, né? Ó, temos aqui embaixo 40, tá? Vou só aumentar aqui. E aí uma coisa interessante, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui essa unidade J, é a distância entre os furos, né? Ó. O J é a distância entre furos. Se a gente for lá no de 40 aqui, ó, tá aqui o nosso código, ó. O CF208. Veja que a largura dele, que é o L, e a distância entre centros, que é o J, tá aqui o L e o J. No nosso caso é 130 e 102. Se eu vier aqui no meu mancal e fizer essa avaliação de medidas, externamente, ó, dessa face até essa, olha lá, 130 milímetros, deste furo até este, 102 milímetros. Então veja que eles são padronizados, independente do fabricante, independente, tá, do catálogo. Ele é o mesmo elemento. O nosso eixo tem um diâmetro de 40, se eu medir aqui, ó, diâmetro 40. Legal. Temos o mancal, temos a nossa chapa de fixação, precisamos desenhar o eixo. Temos aqui o eixo, tem o desenho técnico completo dele, tá? Eu não vou desenhar o eixo vai ficar a critério de vocês desenharem, então vocês vão olhar aí as medidas, tá? Ó, vejam que tem valores aí bem específicos, ok? Tá? Esse detalhamento técnico aqui, ó, desse rebaixo, ele está aqui no detalhe lateral, foi um aumento de seção que a gente fez, parte dos cortes, do diâmetro, então você consegue observar todo o desenho técnico do elemento. Feito aí desenhado este eixo, né, como ele está aqui, ó, o produto final, vamos dizer assim, ok? Nós podemos realizar a nossa montagem. Então, nós vamos aqui, novo, montagem, vou inserir aqui a chapa de fixação, é o primeiro elemento. Aqui na chapa, se vocês observarem, tem diversos furos. Nós vamos achar os furos que têm uma distância entre, vamos deixar esse aqui de frente, 102. Então, se vocês observarem, ó, esse é um conjunto, ó, né, ó, fazem seção de 4. Esse
esse, não selecionou, esse, são outro conjunto, né, ó, 4, e esse maior com esse, e esse é um terceiro conjunto, tá? Então, se eu vier aqui avaliar medidas, se eu medir, por exemplo, deste para este, ó, deste furo para este furo, ele é uma distância aqui, ó, de 84,45, 85, não é. Se eu medir deste para este, ele é uma distância aqui de 101,82, cuidado, não é este. Mas se eu medir deste para este, olha lá o nosso 102. Legal. Então, essa linha de furação. Vou deixar na isometria aqui. A distância, aliás, se eu tiver dúvida, ó, é deste para este ou para este, tanto faz, ó, 102. Vou inserir aqui outro nosso bancal. Está aqui ele. Posso pré-fazer um posicionamento, posicionar. Eu sei que essa face e essa aqui vão ficar coincidentes. Eu sei que este furo estará alinhado com este. Cuidado, não é suficiente. Ó, se você clicar aqui, ele sai de posição. Mas então eu vou até aproveitar para pegar este furo neste. E ele fez o alinhamento. Se você observar lá, ele está corretamente posicionado nos 4 furos. Ok? Para seguir a montagem, nós vamos lá. Então, nós inserimos aqui, ó, a chapa, o mancal. O próximo elemento que ele fala aqui, ó, tem aqui o parafuso M12, tá, ó, de comprimento 50. Eu não vou colocar o parafuso, eu vou colocar a primeira arruela, né? A gente coloca as arruelas, que são 8 arruelas, ó. Depois a gente coloca o parafuso. Então, a arruela americana métrica, simples, estreita, M12. Então, vamos lá. Logicamente, eu vou salvar aqui antes, né, ó, para não correr nenhum risco. Então, nós estamos salvando aqui dentro da pasta de downloads, dentro do Mancal, montagem 2 aqui, eu vou salvar. Novo. Então, nós vamos entrar lá no nosso toolbox, né, ó. Toolbox, americana métrica, arruela, simples, estreita. Vou chegar próximo do nosso furo aqui, ó, tá aqui uma arruela, vou chegar próximo do furo. Quando eu soltar, vamos ver se ele pegou. Ó, ele pegou M16, na verdade, nós vai ser uma M12. Pronto. Dou OK. Vamos colocar as demais aqui, ó. Tem 3, né, na verdade. 4. Cuidado para colocar no furo certo, ó. 5, 6, 7, 8. Pronto. Não quero mais, posso fechar. Pessoal, fez a montagem, você não tira nenhuma das restrições, tá? As restrições permanecem. Eu até aconselho você ir lá e testar, clique e arrasta, ó. Elas não podem sair do lugar, elas podem até girar, mas não saírem da posição, tá? Tanto mancal também, ó. Você vê que tá todo mundo posicionado e fixo aí já, sua localização, beleza. Aí agora sim nós vamos ver o nosso parafuso. É um parafuso tipo Allen M12 de comprimento 50 milímetros. Então, parafuso tipo Allen. Vamos. Aqui, ó. Tem aqui a normativa dele, né? 1831, se você olhar lá, ela bate. Ó, 1831. Vou puxar ele aqui, ó, para próximo da nossa montagem aqui. Ele já vai pegar a referência. Então, ele já vai vir M12, porque ele interpreta que a arruela é M12. Comprimento 50. Tá, ó, para a gente ver ele passando aqui do outro lado. Você estava, vou colocar aqui o esquemático da rosca, tá? Pode ser uma característica ou não. Ok? Ok, são 4 parafusos, né? Então tem 1, 2, 3. Aqui em cima, ó. 4.
Legal. Não quero mais, posso fechar aqui. Vamos inserir agora 4 porcas. Ó, número 5 é a porca, está aqui ela identificada. M12, Americana Métrica, porca sextavada, 2. M12, 4 unidades. Então, vamos lá, Americana Métrica, nós já estamos, ó. Porcas, sextavadas, sextavada 2. Aqui, ó, porca sextavada 2, ó. Até a normativa, se você olhar, ó, B18242. Vamos olhar aqui. B18242, ok. Vamos arrastar ela aqui para a posição. A porca, basta chegar aqui próximo, ele já vai pegar a referência. Já vai vir M12, porque ele interpreta rola e parafuso. Vou colocar a exibição simplificada. Esquemático aqui mesmo. Ok. São 4 porcas. 2, 3, 4. Pessoal, essa atividade não é nada diferente do que a gente já fez. O que está mudando agora é só que nós estamos trabalhando um mancal. Feita essa fixação, corretamente todo mundo posicionado, se eu clico ali e arrasto, ó, ninguém sai do lugar. Eles podem até girar, ó, mas não saem do lugar, tranquilamente. Vamos inserir agora o quê? Nosso eixo, né? Ó. Eixo de fixação, 6º elemento. Então, nós já desenhamos o nosso eixo. Temos eles aqui desenhados. Vamos voltar na nossa montagem. Inserir componentes. Eixo de fixação. Opa, eixo. Legal. Nós sabemos inicialmente que o furo de 40 aqui, o eixo de 40 entra no furo de 40 aqui do mancal. Tá? E o posicionamento dele, ó. Veja que ele tem uma flange aqui, ó. Né, um ressalto. Que esse ressalto ele vai entrar aqui no mancal até bater nessa batente aqui, ó, que é o limite dele. Tá? Ele não passa disso. Caso você tenha dúvida, o que você pode fazer? Pegar um corte de seção aqui, ó, e fazer uma análise. Se eu observar aqui, ó, por exemplo, focar nessa vista lateral. Não é essa, é essa. O outro lado. Pronto. Se você observar aqui, ó, o eixo ele está montado corretamente aqui, ó, no mancal, sem nenhuma sobreposição. E aquele canal que nós temos ali, que nós vamos colocar um anel de retenção, é um elemento de fixação móvel. Veja que a altura dele aqui, ó, coincide com essa altura aqui também corretamente, ó. Tá? Então o desenho ele encaixa certinho dentro do mancal. Feito isso, vou inserir aqui o último elemento já, ó, bem simples, 7 componentes apenas, a nossa montagem. Nós temos aqui, ó, anel de retenção, norma DIN, externo, modelo pesado. Tem a nomenclatura dele aqui, ó, 471, apenas uma unidade. E a dimensão dele, ó, 40 por 2,5. Então vamos lá, ó, norma DIN. Eu vou só deixar pré-posicionado aqui pra gente. Norma DIN. Anel de retenção, externo, 471, ó, mas eu tenho normal e tenho pesado, lá o pesado. Vou arrastar ele para cá, tá? Eu vou fazer diferente a colocação, tá aqui ele. Vou classificar ele aqui, ó, 40. Aí ele já vem, ó, 40 por 2,5. É esse modelo, vou dar um OK. Feito isso, eu vou inserir esse novo. Ó, basta eu chegar próximo aqui do furo, ele vai pegar a referência. Caso eu não pegue a referência, tá? Como que eu posiciono este anel de retenção? É simples. Nós sabemos que o fundo dele aqui, ó, vai tocar o fundo do alojamento, que é justamente este canalzinho aqui, tá? O diâmetro interno vai pegar no diâmetro interno dele. Ok. E aí temos um anel de retenção montado. Esse outro aqui eu não preciso, eu vou excluir ele. E temos a nossa peça completamente montada. Então, você vê lá que nosso eixo agora, só para nível de instrução e conhecimento, nosso eixo está montado, o mancal está parafusado, nosso eixo está fixo,
e aí ele não sai nem de um lado por causa da flange, nem do outro por causa do anel de retenção. Então, o objetivo do anel de retenção é justamente fazer este travamento, tá? E aí nós temos a nosso objetivo da aula, que era montar este mancal. Montado o mancal, salvo, lá na pastinha de vocês, que vocês baixaram todos os arquivos, né? Então, nós temos aqui, ó, eu só não tenho o desenho do eixo aqui, deixa eu só pegar ele. Você vai ter salvo aqui o desenho do eixo. Você vai pegar lá, como a gente instrui aqui na roteiro. Desenhar a peça que está faltando, que é o eixo de fixação, desenhamos. Realizar a montagem de todos os componentes correspondentes, nós colocamos. Realizar a correta restrição de todos os componentes de montagem. As restrições são os posicionamentos, tá? Que é fundamental. Então, temos aqui esses 3 elementos. Na entrega da atividade, deverão constar 4 arquivos. Então, você pode anexar lá a chapa de fixação. Vamos olhar até aqui, eu descrevi aqui, ó. Chapa de fixação, eixo de fixação, mancal e a montagem. Então, você vai anexar lá. Opa. A chapa de fixação, o seu eixo de fixação, o seu mancal e a sua montagem. Esses 4 arquivos é o que você deve anexar no AVA e realizar a montagem. Pessoal, dá para fazer agora na aula. Nós gastamos 20 minutos para fazer essa montagem. Tudo bem que ainda tem a parte do desenho, mas ainda existe 1h10 de aula. Quem for organizado quiser trabalhar agora, você consegue desenvolver essa atividade rapidamente. Mas, mesmo assim, nós deixamos uma entrega até segunda, antes do início da nossa aula, como é o de praxe a gente está fazendo nas outras atividades. Então, façam com calma, desenhem lá o eixo, façam a montagem, não precisa baixar no software, o software foi só um demonstrativo que eu fiz de como a gente consegue pegar esses elementos padronizados de máquina. Então, a gente pode ir lá no catálogo, especificar o nosso mancal. Não preciso desenhar ele tem aqui o desenho técnico, mas eu não preciso, eu posso ir lá num site, por exemplo, Trace Parts, e fazer o download desse elemento em função do código dele, tá? E aí realizar a nossa montagem. Ok? Alguma dúvida? Algum questionamento? Vamos lá, Luana, pode falar. O Pedro está tranquilo? O Mancão, o senhor já disponibilizou, certo, exatamente. Ó. Quando você entrar... tranquilo. Sim. Quando você entra lá no AVA, ó, vou fazer de novo aqui. Tem aqui, ó, vai aparecer para vocês. Pronto. Tem aqui, ó, a montagem do mancal. Você consegue baixar esse arquivo, ó. Estou baixando ele. Então, ele veio aqui para minha pasta, ó. Eu baixei ele aqui, ó, mancal turma 17. Quando eu extrair os componentes que estão aqui dentro, ó. Extrair todos. Aqui deu problema porque eu já tinha extraído a pasta aqui, tá? Deixa eu abrir uma nova pasta aqui, rapidinho. Vou jogar ele aqui dentro. Então, ó, quando a gente baixou ele aqui, ó, se eu extrair aqui, o que vem dentro dele, tá aqui a pasta, ó. Vem lá, somente a chapa, o mancal, o desenho do eixo para ser realizado e a instrução de montagem para ser montado, ok? Tem tudo isso aí disponibilizado. Maravilha. Pessoal, façam agora, comecem a realizar atividade, qualquer dúvida, questionamento, a gente está nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, por favor, só coloquem os nomes aqui, ó, para a gente gerar a nossa lista de frequência. Mais algum questionamento, pessoal? Alguém não entendeu? Então, esse material já está disponível lá no AVA para a gente, na aula de quarta-feira, né, que é a nossa aula de hoje,
Então, você entrando na aula de hoje lá onde a gente fez a atividade da dobradiça, ó, tem lá a montagem do mancal, tem lá o roteirozinho para a correto desenvolvimento. Como deve ser entregue, tudo bem discriminado. Ok? Pessoal, qualquer dúvida é só entrar em contato, mandando mensagem, estamos à disposição. No mais, obrigado pela atenção, usem o tempo com eficiência, comecem a fazer logo a atividade, vocês conseguem terminar aí antes do horário ser de manhã, ok? Obrigado, bom dia, nos encontramos na nossa próxima aula segunda-feira. Até mais. É segunda.